E convidar, então, o professor João Riscado Nunes, que é professor associado com a agregação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, co-coordenador do Programa de Doutoramento Governação, Conhecimento e Inovação, investigador permanente do Centro de Estudos Sociais. Seus interesses de investigação centram-se nas áreas dos estudos de ciência e tecnologia, em particular da investigação biomédica, ciências da vida e da saúde pública, da relação entre ciência e outros modos de conhecimento, sociologia política, teoria social e cultural. Ele organizou alguns livros, dentre os quais a gente pode destacar Enteados de Galileu, a semiperiferia no sistema mundial da ciência, Reinventing Democracy, Grassroots Movement in Portugal, e Objetos Impuros, Experiências em Estudos sobre a Ciência. Bom, muito obrigado pela apresentação e queria também agradecer o convite, o generoso convite para vir aqui hoje, especialmente ao professor Wilhelm Weissmann, que me transmitiu. E eu gostava de apresentar aqui aquilo que foi, de facto, são algumas reflexões sobre resultados de ou mais precisamente um projeto e depois uma outra iniciativa precisamente sobre o envolvimento público no debate sobre nanotecnologias. As nanotecnologias são hoje parte dessa grande classe de tecnologias que se costuma designar de tecnologias emergentes. E tem várias características que as diferenciam de outros tipos de tecnologias, uma delas sendo o facto de uma boa parte daquilo que é o debate e a discussão pública sobre as tecnologias consistir na construção de cenários, especialmente de cenários num mundo transformado por esse tipo de tecnologias, e também naquilo que podemos chamar a multiplicação de notas promissórias, ou seja, estas tecnologias muitas vezes acabam por exemplo, conseguir transformar-se em atratores de financiamento, não propriamente pelos resultados que produzem, que justificariam essa atração, mas sim pelos resultados que prometem produzir no futuro. Ora, estas duas características criam depois uma dificuldade muito grande, e é uma dificuldade também dinâmica que se vai transformando de distinção entre aquilo que já existe. Por exemplo, em alguns casos há objetos e há produtos, muitos deles nós ouvimos já falar deles aqui, que existem, mas que não são conhecidos da maior parte das pessoas que de facto estão em contacto com eles ou são afetados por ele ou que os usam. Portanto, a distinção entre o que existe, o que é viável, portanto, aquilo que se considera que é viável em função daquilo que é o conhecimento e os recursos de que dispõem essas tecnologias num dado momento e daquilo que é previsível que elas possam vir a desenvolver num futuro próximo, daquilo que está no horizonte longo, quando, por exemplo, se promete num horizonte de 10, 20, 30 anos que se vai realizar certas coisas com base nessas tecnologias, e depois também aquilo que num dado momento se considera que pertence ao domínio da ficção ou da imaginação e que por isso deve ser arredado, digamos, daquilo que é a discussão séria sobre as tecnologias. Que também é interessante ver que até mesmo a definição daquilo que conta como ficcional ou imaginário altera-se bastante ao longo do tempo. Ora, isto cria, evidentemente, uma dificuldade muito grande de saber como organizar o debate público. Como é que se organiza o debate público sobre tecnologias cujas implicações para a vida cotidiana das pessoas e para a sociedade não são tão imediatamente visíveis como, por exemplo, certos tipos de inovações médicas que entram rapidamente na rotina da clínica, por exemplo, como certas inovações tecnológicas que acabam por se transformar em produtos de consumo cujas implicações positivas e negativas são facilmente visíveis, que não são, por exemplo, como alguns tipos de biotecnologias, como, por exemplo, o desenvolvimento de organismos transgénicos, que eram objetos que deram lugar, por exemplo, a produtos que eram vendidos
em supermercados, produtos alimentares, por exemplo, que deram origem também a determinados tipos de recursos utilizados na agricultura, por exemplo, certos tipos de sementes, deram lugar, por exemplo, a certos tipos de animais criados em laboratório, por exemplo, os ratinhos que desenvolvem, que são transformados geneticamente para desenvolver certos tipos de câncer para a experimentação com vista à pesquisa. Portanto, alguns dessas tecnologias são de facto tecnologias que muitas vezes são bastante inovadoras, trazem um conjunto de problemas e também um conjunto de expectativas novas, mas elas são perceptíveis, são palpáveis, podem ser identificadas e os seus impactos podem também, muitas vezes, ser claramente e abertamente discutidos como plausíveis. No caso das nanotecnologias, um problema inicial que encontram todos aqueles que procuram promover formas de envolvimento público, ou seja, envolvimento, aqui eu traduzi a noção de public engagement por envolvimento público, portanto não estamos a falar apenas de debate, estamos a falar também de ações que têm em vista também deliberar sobre algumas orientações, por exemplo, para definições de prioridades ou, por exemplo, para definições de prioridades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou, por exemplo, também para a regulação dessas tecnologias. O que eu queria aqui falar é do resultado, portanto, como eu disse, de um projeto e de uma iniciativa que foi também parcialmente associada a ligada também a este projeto, que procuraram precisamente lidar com esta questão. O projeto é um projeto que tem como acrónimo DEEPEN, é um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia, em que participaram 4 instituições. A Universidade de Durham, na Inglaterra, coordenou o projeto, a Universidade de Twente, na Holanda, a Universidade de Darmstadt, na Alemanha, e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde eu trabalho. E o objetivo deste projeto, este projeto mais precisamente tinha 2 objetivos. Um deles era o de pesquisar as formas através dos quais diferentes tipos de atores que estão envolvidos com a produção, a pesquisa, a produção e a regulação das nanotecnologias definem aquilo que são, digamos, os aspectos que deveriam constituir preocupação pública, se quisermos, sobre essas tecnologias e os seus usos, que procurava também discutir o modo como os não especialistas ou aqueles que não estavam envolvidos de alguma maneira na pesquisa, no desenvolvimento ou na produção ou regulação de nanotecnologias, como é que eles de facto se relacionavam com o tema da nanotecnologia, como é que também definiam as suas preocupações perante este tipo de desenvolvimentos. E depois uma segunda fase consistiria em tentar desenhar espaços onde de facto se pudesse fazer um debate que deveria resultar na produção de recomendações que, por sua vez, deveriam ser tidas em conta pelos reguladores e por aqueles que definiam as políticas em relação às nanotecnologias. Estamos aqui a falar basicamente da Europa, da União Europeia, no momento em que, de facto, se definissem orientações gerais, orientações políticas gerais para este tema. O segundo projeto, a segunda iniciativa, chamava-se NanoMed Roundtable. Era basicamente um grupo de peritos de várias áreas, incluindo pessoas que trabalhavam na saúde, nas ciências da vida e nas ciências sociais, que procuraram fazer um elenco daquilo que eram as principais iniciativas ligadas às nanotecnologias no campo da medicina e da saúde, e que procuraram também inventariar aquilo que podemos chamar as implicações, não só os problemas tecnológicos e científicos controversos que estavam a surgir, mas também o conjunto das implicações, aquilo que se costuma chamar as implicações éticas, sociais e legais das nanotecnologias. Os relatórios destes projetos estão publicados, estão disponíveis, e portanto eu não vou falar muito mais de como é que eles funcionaram, mas queria aqui centrar-me agora naquilo que nós fizemos em relação às formas de envolvimento público. Esta parte do projeto DEEPEN,
foi uma tarefa realizada na Inglaterra e em Portugal, portanto, por duas equipas diferentes, mas que tiveram um contacto bastante estreito durante todo este processo e que utilizaram também abordagens e metodologias muito semelhantes no seu desenho, mas que se tornaram bastante diferentes na sua aplicação. O que nós procuramos fazer aqui foi exatamente promover espaços em que aqueles que não são especialistas em nanotecnologias e que em alguns casos nem sequer sabiam o que era e em alguns poucos casos nem sequer tinham ouvido a palavra, saber como é que se poderia organizar um debate público sobre cenários e orientações que poderiam informar a pesquisa, o desenvolvimento e as prioridades da pesquisa e desenvolvimento. Este parece uma tarefa um pouco estranha. Como é que se vai pôr pessoas que de facto não sabem sequer qual é exatamente o objeto de que estão a falar, como é que elas podem contribuir para isto? E este era exatamente o desafio que nós tínhamos, era saber, é possível ou não fazer isto? Enfim, havia um inventário inicial de um conjunto de temas que pensávamos que eram os temas mais importantes que deveriam ser discutidos aqui. Por exemplo, todas as incertezas, isto era uma coisa que todos tínhamos aprendido em pesquisas históricas e sociológicas sobre a produção da ciência, por exemplo, e a produção de tecnologias, de facto todas elas transportam consigo um conjunto de incertezas que muitas vezes não são claramente identificadas e que, enfim, este tipo de debate tem também terá também como objetivo chamar a atenção para elas. Depois, haveria também a questão dos riscos e a questão dos benefícios, daquilo que se esperava que fossem os riscos e os benefícios das tecnologias. E depois, os efeitos sobre a saúde, sobre o ambiente e sobre a vida cotidiana das pessoas. Era um pouco esta a expectativa acerca de quais eram os temas que iam surgir quando nós começássemos efetivamente a fazer a pesquisa empírica com pessoas reais, através da criação de certos espaços de debate. Nós realizamos, eu posso explicar rapidamente, nós realizamos quatro grupos de discussão só com não especialistas, vamos chamar-lhes assim, tanto em Portugal como na Inglaterra, e depois tivemos outra iniciativa que eu vou explicar mais adiante, que era a de construção de cenários que depois eram transformados numa apresentação de tipo performance, que por sua vez era depois apresentada por um grupo, criticada pelo outro, e os grupos eram emparelhados 2-2, e depois fizemos um fórum deliberativo que incluía também já cientistas e pessoas ligadas por exemplo, ligadas às indústrias de nanotecnologia, ou que estavam ligadas à nanotecnologia, pessoas que estavam ligadas à regulação das nanotecnologias e pessoas ligadas, por exemplo, à educação científica, agências de educação científica e promoção da cultura científica. Era interessante, quando nós iniciamos este projeto, a maneira que nós tivemos de introduzir o tema a pessoas que, de facto, em princípio não o conheciam, consistiu simplesmente em preparar um conjunto de materiais que eram aqueles materiais a que as pessoas podem ter acesso na mídia. Portanto, fomos buscar alguns, sobretudo materiais de jornais, que cobriam um conjunto de temas diversos, e aquilo que nós fizemos foi simplesmente expor as pessoas que participavam desses grupos de discussão a esses materiais. E depois pedíamos simplesmente, através de uma maneira bastante aberta, para começarem, havia alguém que começava a discussão e para nos dizerem o que é que pensavam, o que é que achavam que poderiam ser as suas preocupações, o que eram as suas preocupações e as suas expectativas em relação àquelas tecnologias de que falavam portanto, esses artigos do jornal. E é interessante que as pessoas agarraram rapidamente e muito depressa o tema e conduziram o tema também para direções que nós não tínhamos previsto. Por exemplo, havia um guião para esta discussão que dizia: vocês devem discutir este ponto, devem discutir aqueles pontos que eu apontei, que eu disse antes: a incerteza, o risco, a relação risco-benefício, impactos para a saúde, ambiente, como é que transforma a vida cotidiana, etc. E as pessoas começaram a discutir outras coisas que de facto eram bastante diferentes daquelas que nós, muitas vezes, daquelas que nós tínhamos previsto. Por exemplo, um tema que foi muito importante foi o da redefinição
das fronteiras e das características dos seres humanos e da vida, e os dilemas ligados, por exemplo, àquela possibilidade do enhancement, ou do aperfeiçoamento humano. Que é uma coisa que aparecia em alguns artigos, aquela capacidade, por exemplo, de utilizar nanotecnologias para promover a melhoria. Aquilo que acabou por suceder é que, de facto, isto se tornou uma discussão bastante mais ampla do que as nanotecnologias, sobre as possibilidades, os limites e a legitimidade da própria intervenção sobre a transformação dos seres humanos e dos seres vivos. E muitas vezes com um alcance e uma sofisticação que, enfim, que era inicialmente, enfim, alguns de nós já sabiam que isso podia acontecer, mas houve alguns leitores dos nossos primeiros trabalhos que, de facto, acharam bastante inesperado isso. Em segundo lugar, um outro tema que foi também bastante importante era a discussão da possibilidade de reconfigurar a própria materialidade do mundo, a maneira como os modos de existência do mundo material, através da sua manipulação, que abria, de facto, um conjunto de perspectivas e de possibilidades que, mais uma vez, traziam para a discussão a questão de saber porque é que queremos fazer isto, porque é que precisamos disto, ou será que precisamos mesmo disto, e como é que vamos fazer isto, como é que nós vamos tomar as decisões sobre aquilo que vamos fazer. Por exemplo, eu recordo-me de um episódio interessante que era o daquela, enfim, era uma parte também de um artigo em que havia um cientista que dizia que um dia vamos poder ter uma tinta para automóvel que permite que a cor do automóvel mude todos os dias. E a pergunta que as pessoas faziam era, mas para que é que nós queremos isso? Coisas deste, quer dizer, havia ali de facto um tipo de interrogação que, de certa maneira, interferia com aquilo a que nós podemos chamar aquele otimismo sem fronteiras de que falava há pouco o professor David Rosner. Depois, uma preocupação muito grande com a ampliação e a diversificação das capacidades de destruir também graças à tecnologia, e especialmente em relação com as aplicações militares, uma coisa que ontem eu lembro-me da pergunta do Paulo, que de facto isto é uma preocupação que aparecia muitas vezes. A questão da regulação e do governo das nanotecnologias e, em geral, da inovação e desenvolvimento tecnológico, não tanto orientada para a regulação dos riscos, embora isso também fosse uma questão que aparecia, mas orientada principalmente para outra coisa, que era o de saber, mas afinal, quem é que tem legitimidade para fazer isso? Quem é que deve fazer essa regulação? Quem deve participar na regulação? E ainda havia a insistência num outro aspecto importante, que era precisamente a insistência nas escolhas, nas orientações, nas decisões sobre prioridades, por exemplo. E havia um tema, finalmente, que era um tema absolutamente crucial e central, que era o tema das desigualdades no acesso aos benefícios potenciais das nanotecnologias e na distribuição dos riscos eventualmente associados às nanotecnologias. E aqui essas desigualdades eram desigualdades internas às diferentes sociedades, mas também desigualdades norte-sul, por exemplo, que foram trazidas por muitos dos participantes também como uma preocupação central. Ora, fazendo apenas um pequeno balanço, este conjunto de iniciativas permitiu precisamente identificar manifestações daquilo a que um antropólogo norte-americano, Michael Fisher, chama os novos planaltos éticos, que é uma expressão que eu acho interessante, os ethical plateaus, que ele traduz como horizontes, ou que ele define como horizontes de problemas éticos que são colocados pela intersecção de várias tecnologias, as suas formatações institucionais e os seus desenvolvimentos através de mercados e outros mecanismos. Aquilo que, de facto, faziam as pessoas que discutiam este tema era precisamente constituir, enfim, alguns formatos para esses planaltos éticos. Bom, apesar disso, e para além do conteúdo destas discussões, o trabalho que fizemos também suscitou um certo número de interrogações mais amplas sobre a própria questão do envolvimento público, o envolvimento portanto, de públicos não especialistas no debate sobre tecnologias. O primeiro deles foi a questão isto era praticamente uma encomenda da Comissão Europeia,
que era a ideia de que o envolvimento público se deve fazer a montante do desenvolvimento das tecnologias. Isto é sempre difícil de fazer, nós entramos sempre no meio, nunca entramos no princípio, portanto, quando se entra no debate, não se está propriamente a montante, está-se a meio do caminho, porque já há pesquisa sobre essas tecnologias e é isso que suscita precisamente a preocupação em abrir o debate. Mas a ideia aqui, basicamente, era de que não se deve discutir as tecnologias e as suas implicações depois delas já estarem, digamos, terem sido postas à solta na sociedade, delas já estarem a ser usadas e de já se terem produzido efeitos que podem ser eventualmente negativos ou positivos também do uso dessas tecnologias. Se de facto se quer discutir as implicações das tecnologias, elas devem ser discutidas num momento em que é possível ainda tomar decisões que podem, por exemplo, fazer infletir, noutros sentidos, aquilo que são as orientações de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. A segunda questão interessante foi que uma palavra forte que havia neste projeto era a palavra ética. O projeto tinha no seu título a palavra ética, mas rapidamente se percebeu, como aliás hoje penso que toda a gente já está familiarizado com essa questão, que a palavra ética significava de facto um lugar discursivo de articulação do social, do legal, do político e do próprio tecnológico. Ou seja, a palavra ética rapidamente se transformou na descrição de uma discussão que não excluía nenhum destes aspectos e, pelo contrário, procurava articulá-los. Depois havia uma outra questão interessante, que era o que é que conta como um problema ético. Nós percebemos que os diferentes atores que estavam envolvidos neste tipo de trabalho, nestes projetos, definiam a ética e os problemas éticos de uma forma bastante diferente e que dependia muito também da posição que eles tinham em relação à tecnologia, à sua produção ou aos processos da sua regulação. E era importante também saber, quando se dizia que a tecnologia levantava problemas éticos, perguntar para quem é que ela suscitava problemas éticos. E outra coisa também que foi muito interessante foi o facto de termos verificado, e isto não se verificou unicamente em relação a este projeto, mas já tínhamos procurado estudar esta questão, por exemplo, noutros procedimentos participativos, como, por exemplo, o orçamento participativo e os conselhos de saúde no Brasil, foi um estudo que também fizemos, que é o dos efeitos, aquilo que podemos chamar os efeitos performativos dos dispositivos de envolvimento. Nós estávamos a estudar tecnologias em relação às quais não tinham surgido ainda movimentos ou coletivos organizados que podiam, por exemplo, dizer nós somos especialmente afetados por estas tecnologias. Por exemplo, os agricultores que são afetados pelas biotecnologias agrícolas, por exemplo. Os doentes que são afetados, por exemplo, os pacientes que são afetados positivo ou negativamente por um determinado tipo também de tecnologia médica. Comunidades, por exemplo, que são afetadas por um determinado tipo de objeto ou de tecnologia que gera problemas ambientais ou problemas de saúde, como ouvimos acerca do chumbo, por exemplo. Ou seja, esses coletivos ou grupos afetados não eram reconhecíveis quando nós começamos. E, portanto, o que nós tentamos fazer foi exatamente tentar identificar, como primeiro passo, um conjunto de grupos que poderiam eventualmente ser uma espécie de primeira linha de cidadãos preocupados, se quisermos, que depois poderiam vir a constituir ou a dar lugar depois a vários desses coletivos afetados. E um resultado disto, uma consequência, é que de facto se verificou que muitas vezes o próprio procedimento de envolvimento dos cidadãos, por exemplo, um grupo de discussão, um fórum, podem eles próprios contribuir para dar forma e inclusive para pôr um nome a certos grupos que depois vão atuar como sendo precisamente coletivos que assumem precisamente essa missão de aparecer na sociedade como coletivos afetados. E aqui isto suscita problemas vários, inclusive problemas políticos, que eu não tenho tempo de discutir aqui, mas que acho que é uma consequência interessante deste trabalho. Os dispositivos, nós utilizamos basicamente, como eu disse, 2 dispositivos de envolvimento público. Um primeiro que era baseado na ideia de criar espaços e processos de coprodução de conhecimento que fosse baseado
na capacidade que as pessoas participantes tinham de recorrer à sua própria experiência e particularmente à sua experiência com outras situações em que tinham de lidar com tecnologias, e nós usamos como primeiro modelo para, enfim, para pôr no projeto o focus group, ou o grupo focalizado, mas transformámos-lo depois, a partir de uma leitura que fizemos da obra de Paulo Freire, naquilo que podemos chamar de círculos de cultura. Ou seja, a ideia não era apenas deixar as pessoas falar e dialogar e depois fazer o registro daquilo que elas diziam, mas era também permitir que, através do fornecimento de algum material também, no final desses grupos, que as próprias pessoas participantes pudessem também transformar aquilo que era uma situação de relativa, como alguém disse, de relativa inocência em relação ao tema, numa situação de compromisso com o tema, no sentido de procurar, enfim, desenvolver também posições que lhes permitissem deliberar também sobre o próprio tema. E utilizamos também uma variante do Teatro Fórum, apoiada no Augusto Boal, como vem, a influência brasileira aqui foi muito importante. Havia investigadores, incluindo eu, que tinham tido formação aqui com o Centro de Teatro Oprimido do Rio de Janeiro e tínhamos, portanto, aprendido a fazê-lo, e pudemos, através desse processo, foi possível, enfim, ajudar as pessoas a construir cenários, e cenários também com desfechos alternativos sobre o que poderia ser o futuro do uso das tecnologias. Estes grupos foram constituídos apenas por pessoas que não eram especialistas. O segundo tipo de espaço que tínhamos eram os fóruns deliberativos, que tinham como missão discutir o tema da biotecnologia, da nanotecnologias, e sair ou ter como resultado um documento de posição que foi tornado público e que foi depois apresentado à Comissão Europeia, foi apresentado ao Parlamento Português também, ao Ministério da Ciência português. Esses fóruns deliberativos incluíam, como eu disse, enfim, atores, um leque vasto de atores, incluindo os próprios cientistas. Aí foi interessante, por exemplo, que nos dois fóruns o principal tema foi exatamente o encontro e envolvimento com as nanotecnologias na saúde e na medicina. Por exemplo, só para dar dois exemplos muito rápidos do que foram estes processos, num primeiro grupo de discussão, portanto, aqueles só com não especialistas, nós convidamos membros de associações de pacientes, nenhum era, portanto, especialista em nanotecnologias, e pedimos-nos para discutirem as implicações das nanotecnologias, e aquilo que eles discutiram foram basicamente as nanotecnologias na saúde. E uma das questões interessantes que foi suscitada, lembro-me que havia representantes, por exemplo, de associações de diabéticos, que punham muito o problema de sabermos, afinal, por onde é que passa a diferença das nanotecnologias, o que é que elas têm de diferente em relação a tecnologias anteriores. Por exemplo, o que é que distingue exatamente, por exemplo, um sistema de entrega de insulina ou de distribuição de insulina, como alguns que já existem, que são bastante sofisticados, daqueles que são prometidos pela nanotecnologia. Quer dizer, qual é a diferença exatamente que as nanotecnologias fazem ou vão fazer e quais são os problemas que podem advir também dessa diferença. E a outra questão interessante era sobre os limites da intervenção sobre os humanos em nome da saúde, que tinha a ver, por exemplo, com outra questão muito interessante, que é o prolongamento da vida. Aquela ideia de que as nanotecnologias permitiriam regenerações sucessivas de órgãos, de sistemas, etc., e que, portanto, se poderia prolongar a vida das pessoas até um limite que hoje é impensável. E uma das coisas que eles discutiam era exatamente, bom, será que isto é bom? Será que nós queremos, efetivamente, que a vida seja prolongada até esse ponto? O que é que isto significa para nós? O que é que nós vamos fazer com uma vida prolongada até esse ponto? No caso do Fórum de Cidadãos, onde participaram cientistas, os cientistas eram basicamente cientistas que estavam envolvidos ou na produção de materiais ou nas nanotecnologias médicas através principalmente de sistemas de entrega de drogas também, que nós já ouvimos falar. E é muito interessante que a grande preocupação que eles trouxeram para o debate foi
a da centralidade da regulação. Era esta a grande preocupação, era saber, sim senhor, nós temos agora processos novos, temos tecnologias novas com grande potencial, mas elas têm de ser reguladas. E para as regular, precisaremos realmente de modos de regulação específicos para as nanotecnologias ou podemos usar aquilo que existe? E, mais uma vez, é interessante a mobilização que eles fizeram daquilo que era uma história própria, uma narrativa sobre a história da regulação da medicina e da inovação em medicina, para defenderem que, por exemplo, os processos de regulação de medicamentos e inovações médicas existentes hoje poderia continuar a ser usado com as modificações indispensáveis para poder ter em conta as diferenças específicas eventuais que as nanotecnologias trouxessem. Portanto, nós verificamos que nas discussões havia sempre uma tentativa de ir buscar a experiência de relação com tecnologias anteriores e era na base dessa que, de facto, era feita a reflexão sobre a novidade ou a continuidade ou os problemas ou os benefícios das nanotecnologias. Portanto, uma relação forte entre experiência e narrativa de experiência e conhecimento. Isto foi muito claro na discussão das nanotecnologias na saúde e da medicina, e isto pode levar-nos a dizer, isto é apenas uma extensão daquilo que dizia Michael Fisher, que estes novos planaltos éticos aparecem muitas vezes também como planaltos de experiência, ou seja, cruzamentos de experiências e de narrativas de experiência, e também como planaltos de preocupação, como nós lhe poderíamos chamar, ou seja, modos também de cruzamento de diferentes tipos de preocupações, diferentes tipos de, digamos, de posições que manifestam a necessidade e a vontade também de refletir sobre aquilo que são os eventuais riscos e os eventuais benefícios, todas as consequências e implicações das transformações associadas a estas tecnologias. Portanto, resta-me apenas aqui agradecer também a todos aqueles que participaram nestes projetos. Portanto, como eu disse, foram financiados pela Comissão Europeia, isto está tudo disponível, os materiais resultantes destes projetos estão disponíveis também online. Quem quiser pode acessar alguns deles também através do nosso site do Centro de Estudos Sociais. Muito obrigado.